dia a todos, bom final de manhã, né? A todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados. Todos nós estamos envelhecendo, né? Em qualquer plano da vida, nem que seja no amplo sentido de adquirir experiência, conhecimento e adquirir condições de sentirmos com mais profundidade, com mais correção, a mensagem do Mestre em nossos corações. Então, quem fala por último, existem algumas propostas pedagógicas, né, de ao final de cada período de aprendizado se fazer uma revisão dos pontos principais, de modo a fixar na mente, no coração, os elementos mais importantes da lição, né? Então, acho que vai me caber aqui relembrar algumas coisas e fixar aquelas que dizem respeito mais detidamente à parte emocional, à parte psíquica, né, relacionada ao envelhecimento. Vamos lá, então. Prometo ser breve, para a gente não ultrapassar o nosso tempo previsto aqui de saída ao meio-dia. Envelhecimento e saúde mental. Bom, retomando alguns pontos, então, é sabido por todos nós que a população brasileira vem envelhecendo, né? Isso é muito bom, porque mostra, como o Dr. Gilson disse, a melhoria dos nossos processos de vida, a melhoria dos nossos hábitos, a melhoria das nossas condições sociais, a melhoria das nossas condições médicas, de saúde, né? É um sinal positivo de uma nação que começa a ter melhores condições estruturais e de vida. O envelhecimento, então, é um sinal de saúde populacional, né? E vivemos, então, nas últimas décadas, esse tão chamado processo de transição demográfica. Há poucas décadas atrás, havia uma grande maioria de jovens na população brasileira, com uma taxa de natalidade muito alta, uma expectativa de vida muito baixa, e agora, como bem foi mostrado nas pirâmides etárias, vai havendo uma inversão desses processos, com um aumento, então, significativo do segmento de idosos. Em 2010, os idosos já representavam 7,4% da população brasileira, sendo que aqueles com mais de 80 anos, né, os mais idosos, haviam quase duplicado, né, com um aumento de 70% apenas nos 10 anos anteriores, ou seja, de 2000 para cá. Estamos em 2018, então praticamente as pesquisas atuais devem mostrar que houve uma duplicação do número de idosos com mais de 80 anos, ainda que, em média, pegando as diferentes regiões do Brasil, que há muita diferença em termos de expectativa de vida, em média, nós ainda não tenhamos atingido em absoluto a expectativa de 80 anos. Mas se pegarmos estratos populacionais e regiões específicas, mesmo de uma mesma cidade, como Porto Alegre, e fizermos essa análise, há médias de expectativas de vida muito diferentes, de acordo, sobretudo, com questões sociais e de saúde. Então, com o aumento da expectativa de vida, crescem, naturalmente, as doenças crônicas, né? Tanto físicas quanto emocionais, psicológicas. Se, no início do século XX, ainda no meio do século, as questões de grandes epidemias, as questões infecciosas eram as principais causas de óbito, hoje em dia elas perderam proporcionalmente de importância para as doenças degenerativas, para as doenças crônicas. E os quadros psiquiátricos também cresceram nesse contexto, né? E incluem, sobretudo, a demência, ou as demências, e os estados depressivos, além dos transtornos ansiosos, de quadros psicóticos, sendo, entretanto, a depressão o mais importante problema de saúde pública entre os idosos. E eu vou dar um pouquinho de ênfase para esse aspecto, para a gente relembrar alguns conceitos. Independente da idade, quando a gente se olha no espelho, né, a gente às vezes se espanta que o nosso sentimento interno, né, ainda é muito parecido com o de décadas atrás, seja que idade nós tenhamos. Eu tenho 39 anos,
olho no espelho e vejo, puxa, mas não sou mais aquele recém-formado em medicina, né? O tempo vai mudando, mas a nossa alma continua jovem e deve continuar jovem, independente da transformação exterior. Então, questões centrais. Entre 2015 e 2050, a proporção de idosos com mais de 60 dobrará. Seremos 1/5 da população brasileira de idosos, né? Teremos que ter muitos geriatras para cuidar de todos nós. Hoje em dia é uma especialidade que tem poucos profissionais. Acho que o Dr. Durgante é o único de Porto Alegre aí, né, que vai fazer a palestra depois, mas com certeza há um número bem menor do que a necessidade futura de especialistas nessa área. Aproximadamente 15% dos adultos com mais de 60 anos irão sofrer de algum transtorno mental, segundo a Organização Mundial de Saúde. Confesso que, quando eu fui olhar esses dados, eu achei um tanto otimista, 15%, se nós formos considerar, dentro de um conceito mais amplo, doença mental, como tabagismo, que é um vício, né? Como insônia. Quem aqui tem dificuldades de insônia ou já teve em algum momento da vida? Levanta a mão. Nós não temos uma população apenas de idosos, mas é um número muito grande. Também é considerado um problema emocional, um problema mental. Sem falar esses diagnósticos clássicos, né, de depressão, transtorno bipolar, transtorno de pânico, enfim. Mas 15% é o número que temos. Demência e depressão são os dois principais, correspondendo a 5% e a 7% da população de idosos. Transtornos de ansiedade, menos de 4%, também achei um número bastante modesto, e 1% de uso de substâncias. Isso dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, em 2017. E 1/4 das mortes por suicídio, 1/4 dos óbitos gerais por suicídio na população, se dão em idosos com mais de 60 anos. Então, também é um problema bastante significativo e, proporcionalmente, né, o número de suicídio em idosos acaba sendo bastante superior a outras etapas da vida, ainda que o número absoluto seja menor. Falando em fatores de risco, então, né, para o adoecimento em idosos. O mais comum são as perdas, né? Essa é uma etapa da vida em que um dos grandes aprendizados espirituais é reunir em nós elementos de fé, de resiliência, de capacidade de transformação da nossa forma de ver as coisas, de resignação, de aceitação, de confiança, né, de fé em Deus. E é uma fase que, naturalmente, vai nos trazer perdas, né? Sejam perdas de entes queridos, sejam perdas de papéis sociais, de funções no mundo, perdas de saúde, da parte cognitiva, as perdas mais diversas. Por exemplo, né, idosos podem apresentar mobilidade reduzida para deslocamento, para subir escadas, para ir a certos locais. Isso tudo vai, né, entrando no psiquismo da pessoa como perdas, como motivo de pesar, e é necessário ter uma capacidade de realmente dar conta de enfrentar esses estresses, né, da vida em envelhecimento. Dor crônica, né, o impacto que a dor crônica tem nas nossas vidas, né? Estava brincando aqui, a dor cervical, a dor nos joelhos, né, a dor lombar. Eu não vou citar mais para ninguém deprimir, mas dores, né? A gente fica 2 meses com dor, já fica, puxa vida, né? Que coisa ruim, né? E começa a lembrar dos pacientes que têm dor há 10 anos. Nossa, eu já estaria tomando um coquetel de antidepressivo. Bom, além disso, o luto, a queda do nível econômico, naturalmente com aposentadoria, né, podem levar a isolamento social, a solidão, a estresse psicológico, né? Então, são questões, desafios espirituais, né, para o nosso espírito se fortalecer nessa etapa em que esses aprendizados são praticamente a vivência de todos.
Eu achei essa imagem muito interessante, né? A enfermeira ali refletindo no vidro, né, de um trem, né? Nossa vida se deslocando em movimento constante, né? E a gente vai tendo flashes de lembranças. Esperamos que sejam lembranças felizes, né, de tudo que realizamos, de termos a consciência tranquila, né, de termos feito a nossa parte. Mas a memória, ela vem e ela se reflete no nosso íntimo, né? Saúde física, pessoal, tem um impacto muito grande na saúde mental e vice-versa. As pessoas acham que a parte mental ela fica, sei lá, né, numa área gasosa, fora do nosso corpo, que nos envolve. Mas não, as doenças emocionais elas estão intrinsecamente imbricadas com o nosso físico, numa via de mão dupla. Tanto a doença física leva a questões psíquicas, emocionais, quanto o contrário, né? Por exemplo, idosos com doenças cardiovasculares, nosso colega Gilson já salientou isso, e vamos ter uma fala à tarde da doutora Vera Portal, que é cardiologista. As pessoas com doenças cardiovasculares têm maiores taxas de depressão, né, do que as pessoas saudáveis, do que os idosos saudáveis. E o contrário também. Os idosos com depressão não tratada podem piorar e ter evoluções mais ruins do seu problema cardíaco, né? Há essa correlação com infecções, há essa correlação com dor crônica, há essa correlação com cânceres, com vários outros tipos de patologias físicas, né? Essa via de mão dupla. Então, demência e depressão. Falei que são as duas principais, eu vou me ater um pouquinho mais a essas duas. Nós vamos ter uma conferência somente sobre doença de Alzheimer, eu vou apenas introduzir aqui. O que é demência? Demência, o Alzheimer é um dos tipos de demência. Demência não é propriamente uma doença, é uma síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas de causas variáveis que cursam com declínio cognitivo. E é uma dúvida muito comum do paciente que vem ao consultório, com problema de memória, por exemplo, achar que está com Alzheimer, que está com demência. Regra geral, não absoluta, quanto mais preocupada a pessoa está com a sua memória, mais longe ela está de ter Alzheimer, mais longe ela está de ter demência. Geralmente, quem tem realmente um problema, a pessoa acaba não dando-se conta da natureza e da amplitude daquele problema. Então, demência é uma doença crônica, geralmente progressiva, há casos em que há cura, casos específicos, né, em que há piora, não apenas da memória, porque às vezes a memória nem é o aspecto principal da demência, né? Há a perda, por exemplo, de capacidade de processamento dos pensamentos, de velocidade do pensamento, de atenção, de recursos de linguagem, a pessoa empobrece a sua capacidade de articular, de nominar as coisas, né? De habilidades para desempenhar tarefas diárias, que podem parecer simples, mas têm a sua complexidade neurobiológica, como abotoar-se, né? Vestir-se, né? São quase movimentos automáticos, e certos tipos de demências vão pegar mais esses aspectos e não necessariamente ou predominantemente a memória. E nada disso faz parte do envelhecimento normal, né? Como vimos também num gráfico, há um processo de queda cognitiva ligada à idade, mas que não chega a trazer, por exemplo, um comprometimento da autonomia, da capacidade de discernimento, da vida diária do idoso. Então, estima-se que 50 milhões de pessoas em todo o mundo apresentam demência. 60% delas, a maioria vivendo em países de renda baixa. O total de pessoas vivendo com demência deve aumentar, como é de se esperar, né, de 82 milhões para 152 milhões de pessoas até o ano de 2050.
Esperamos que até lá, quem sabe, a medicina nos traga, né, alguns avanços, especialmente na doença de Alzheimer, que é a mais comum, né, no sentido de termos condições de lidar melhor com essas patologias. Depressão. O que é depressão? Essa é outra questão que frequentemente chega ao consultório. E há uma grande confusão entre tristeza, entre perdas, luto, mágoas relacionadas a questões familiares, enfim, com a doença ou com a síndrome que nós chamamos de depressão. Eu tentei ser bem esquemático para tentar realmente fixar no coração, na mente de vocês, o que é essa patologia de modo simples. A depressão, pessoal, então, que é a principal patologia que acomete os idosos, ela tem um núcleo, ela tem um centro, que vai necessariamente estar presente em todas as pessoas depressivas. Tem um núcleo. Esse núcleo, ele é preenchido com tristeza ou falta ou perda do interesse pelas coisas, diminuição do prazer pelas coisas. Ou tristeza, veja que não é obrigatório ter tristeza, pode ser um ou outro. Perda do prazer, diminuição do interesse pelas coisas. Que coisas? As coisas que as pessoas anteriormente tinham interesse e prazer. Se a pessoa nunca viu novela da Globo, não é na terceira idade que deve começar a gostar de ver. Tá? Só para dar um exemplo. As coisas que a própria pessoa tinha interesse e tinha prazer. Ou tristeza. Na maior parte dos dias. Bem, não precisa ser todo santo dia, mas na maior parte dos dias. Qual é a intensidade da tristeza? Não sei. Isso cada um tem, né, a sua maneira de lidar, tem os seus recursos de distração, de enfrentamento. Então, tem que estar presente um desses dois elementos. Em torno desse núcleo, vai girar um conjunto de sintomas que não precisa ter todos eles. Mas o psiquiatra vai olhar, o geriatra vai olhar e tentar enxergar além da tristeza. Porque chegar a dizer, eu estou muito triste, não faz diagnóstico de depressão. O que começa a aparecer em torno? Peso, alterações de apetite, para mais ou geralmente para menos. Sobretudo no idoso, né, vai havendo aquela perda de apetite, né, vai repercutindo na massa ponderal, no seu peso, e esse é um sinal bem importante de depressão. Mas tem aqueles que aumentam o apetite, sobretudo quando tem uma ansiedade associada. Tá? Sono, insônia ou sonolência. Os extremos aqui estão valendo. A insônia pode ser aquela para começar a dormir, né, que a cabeça fica ruminando em pensamentos negativos, ou no dia seguinte, ou em questões do passado, e o idoso não adormece. Ou então aquela insônia que dá no meio da noite. Né? O reloginho parece que às 3 horas da manhã acorda e tem dificuldade de voltar a dormir. Ou o oposto, né? Aquela sonolência que atrapalha durante o dia. Motor, a parte física. Há uma lentificação, uma dificuldade de fazer coisas simples, uma perda do vigor, da energia, ou uma agitação, uma inquietude, um excesso de atividade motora. Fadiga, cansaço, né? Físico mesmo, tudo cansa, toda tarefa ela é trabalhosa. Eu me lembro de um idoso que me falou assim, nunca mais esqueci, mas doutor, para que eu vou cortar a grama? Ela vai crescer de novo. Né? E é muito comum se ver relatos de dificuldades para escovar os dentes, para ir no banheiro, para tomar banho. Isso cansa, isso gera fadiga. Vejam que sintomas, sinais físicos, mostrando que o corpo está num estado alterado de funcionamento. Né? Todos esses itens que eu salientei aqui. A parte cognitiva,
sobretudo no idoso, isso se torna, às vezes, preponderante no quadro geral, né? A perda de memória, a preocupação com a perda de memória, as dificuldades de ler, de gravar, de assistir um filme e acompanhar, enfim, declínio cognitivo importante, né? Às vezes vai no neurologista, no geriatra, acha que é um problema de Alzheimer e é uma depressão por trás. Culpa. Qualquer assunto relacionado à vida pregressa desse indivíduo, né? Fica remoendo e martirizando culpas. E, em casos mais graves, há o desejo de morrer, ou desejo de que a vida acabe, né? Ou vontade específica de ter iniciativas nesse sentido. E, em casos mais graves ainda, alucinações, delírios, enfim. Então, vejam que não é necessário ter todos esses elementos. Isso precisa ficar claro, né? Às vezes, a síndrome depressiva ela vai envolver alguns desses sintomas, sempre pegando o núcleo, né? Outros não vão aparecer no quadro. Outro paciente pode ter outro predomínio de sintomas. E outro paciente ainda, um conjunto maior de sintomas, mas sempre pegando o núcleo central dessa patologia. É assim, então, que nós avaliamos e fazemos o diagnóstico de depressão, que é a patologia mais comum no idoso, que tem como peculiaridade a piora do aspecto cognitivo, a perda do apetite e, muitas vezes, que não está aqui salientado, dores físicas, surgimento de dores corporais ou acentuação, agravamento de dores que já existiam. Espiritualidade e envelhecimento. Vamos ver como é que eu estou no tempo aqui. Eu prometi ser rápido, mas a gente vai falando. Estudos demográficos têm demonstrado que há, então, correlação com longevidade e espiritualidade, envelhecimento. Num estudo americano de base populacional, os idosos que não frequentavam o serviço religioso tinham quase 2 vezes mais chance de morrer comparado com quem frequentava. É importante salientar, né, que, do ponto de vista de pesquisa, esse dado ele nos favorece, mas também é preciso dizer que, evidentemente, que pessoas ou idosos sem capacidade de deslocamento, né, com problemas físicos graves, não conseguem ir a algum centro religioso. Então, esse tipo de pesquisa acaba pegando um espectro mais saudável de pessoas. Mas, enfim, é um dado bastante encontrado em pesquisas de que quem vai a núcleos religiosos tem uma expectativa de uma saúde e uma qualidade de vida melhor. Bom, apenas para mostrar aqui o nível de espiritualidade dos idosos, comparado em diferentes países. Eu vou tirar as colunas que não interessam aqui para a gente poder firmar a atenção nas colunas que interessam. Religiosidade antes dos 60 anos é a coluna do meio. Religiosidade depois dos 60 anos é a última aqui. Vamos ver no Brasil, né? 79,7% dos brasileiros se dizem religiosos, com menos de 60 anos. E há um aumento desse número para quase 88%, o que é significativamente, estatisticamente relevante nessa pesquisa, mostrando que no Brasil, com o avançar da idade, as pessoas vão se tornando mais religiosas. Isso também acontece na Alemanha, apesar dos números serem menos significativos, mas também estatisticamente diferentes em relação a idosos e a jovens. O fenômeno também acontece nos Estados Unidos e tende a acontecer em quase todos os países do mundo. Em alguns países em que isso não acontece, como Japão, como China, na verdade, eles não se consideram muito religiosos, mas eles têm práticas ligadas à espiritualidade, de meditação, de reflexão sobre o sentido da vida, do sentido, né? Enfim, há um processo reflexivo ligado à espiritualidade, muito significativo e ligado à saúde dessas populações, mas nem tanto religiões formais como no Ocidente acaba sendo. Então, a espiritualidade ela está relacionada à
vários desfechos em saúde física, como doenças cardíacas, hipertensão, infarto, cirrose, doenças renais, dor crônica, enfisema, enfim, há pesquisas que apontam que quanto maior, falando amplamente, né, a questão da espiritualidade, da religiosidade, maior a saúde e melhor a evolução clínica dessas doenças nos pacientes. Mais uma enfermeira se olhando no espelho. E da parte de saúde mental, as pesquisas apontam que, entre os idosos, ela está relacionada, então, a menos depressão e ansiedade. E a tempo mais rápido de recuperação. Isso é importante salientar, porque também é um fenômeno comum no consultório, e vou dizer que, notadamente, espíritas, da minha experiência, as pessoas acham, às vezes, que porque são espíritas, ou porque têm uma fé, têm uma religião, frequentam, que elas não podem ou não deveriam ter depressão. Então, essa é uma armadilha que às vezes acontece, que não é porque a gente é espírita, porque a gente tem uma fé, né, e acredita e faz tudo que está ao nosso alcance para estar de acordo com a nossa consciência, de acordo com a espiritualidade, enfim, não é por causa disso que a gente não possa ter depressão, né? Existem vários fatores que concorrem para isso, né? Espirituais, físicos, genéticos, epigenéticos, telômeros, enfim, causas as mais variadas, que às vezes no processo de envelhecimento surgem essas patologias, mesmo em quem é religioso, em quem tem fé. Então é importante não confundir as coisas. Mas em quem tem uma espiritualidade mais desenvolvida, há uma tendência do quadro ser mais brando, a não precisar de internação, a usar menos medicações, que as pesquisas têm mostrado, né, essa questão. A espiritualidade como recurso de coping, né, de enfrentamento, de dar sentido à dificuldade, de fazer com que o olhar mude, não as coisas em si, né, porque a gente sabe em psicologia, e o próprio Espiritismo nos diz, que não são as coisas em si que nos afetam, mas a maneira como nós lidamos com elas, o olhar que nós temos sobre o envelhecimento, a doença, o luto, as perdas, as transformações que a vida nos apresenta. Então, a espiritualidade, a religiosidade é essa fonte inesgotável de sentido e de significado para nos conduzir na vida com saúde. Relacionada à melhor cognição, a maior bem-estar e qualidade de vida, como foi dito. E os efeitos acabam se tornando mais amplos quando a gente tem práticas domésticas ligadas à espiritualidade, né? A prece em casa, o evangelho no lar, né? O momento de meditação, de reflexão, né? Que vai ajudando a controlar o estresse, a ansiedade, a saúde física. Sempre que possível, a gente faz uma pequena propaganda desse instituto, chamado Instituto Brahma Kumaris, né? Ele tem em várias cidades do Brasil, ele está em todos os continentes do nosso planeta, é uma instituição absolutamente gratuita, que não faz nenhum tipo de cobrança direta ou indireta, cujo único interesse é estimular as pessoas à prática da meditação, né? É uma instituição de origem indiana, e aqui em Porto Alegre nós temos uma sede, no bairro Petrópolis. Esse é o site da instituição, o site nacional, em que tem todos os endereços de todas as cidades em que há núcleos, para que as pessoas possam aprender a meditar, né? Às vezes é muito difícil começar sozinho em casa, né? A gente fica sem jeito, não sabe se está fazendo certo ou não. Esse é um caminho, dentre tantos outros, de iniciar a prática meditativa em benefício da nossa saúde, tendo em vista que as pesquisas já cansaram de demonstrar o impacto positivo, tanto físico quanto emocional. Então, Instituto Brahma Kumaris, quem não conseguir ler ali, é www.brahmakumaris.org.br, ou coloca no Google, vai encontrar com facilidade. Efeitos negativos.
religiosidade, espiritualidade pode ter efeitos negativos? Evidentemente que sim. E a gente também tem que estar atento e levar em consideração esse aspecto também. Como é que a espiritualidade ou a religiosidade pode ser negativa? Quando, por exemplo, a gente delega a Deus ou a um poder superior coisas que são da nossa alçada e que estão ao nosso alcance fazer. É aquela religiosidade passiva, né? Que, numa fé ingênua, delega a Deus coisas que estão ao nosso alcance. Tomar a medicação, procurar auxílio de saúde, né? Procurar conversar com as pessoas, procurar resolver problemas de ordem prática, tomando as atitudes que só a nós cabem resolver. Quando nós queremos nos curar, seja da alma, seja do corpo, sobretudo quando há doenças diagnosticadas apenas com medidas de ordem espiritual, negligenciando aquilo que pode ser feito do ponto de vista da saúde orgânica, né? Quando, do ponto de vista religioso, nutrimos sentimentos, por exemplo, atuais, de ordem xenofóbica, contrária a outras religiões, contrária a outras nacionalidades, né? Quando nós temos uma interpretação das lições do Cristo e colocamos em nós sentimentos de culpa, de autopunição, gerando ansiedade, gerando culpas desnecessárias, fruto da compreensão imprecisa das lições do Mestre. Então, sim, mesmo a religiosidade, dependendo da maneira como nós lidamos com ela, pode trazer consequências negativas se nós não estivermos realmente atentos e sinceros e realmente compreendendo essa mensagem, independente da denominação religiosa. Para encerrar, eu acho que o tempo já está indo, apenas lembranças de mecanismos, né? Como é que a religiosidade, a espiritualidade nos ajuda do ponto de vista de saúde? Um deles é o suporte social, né? Imaginem o valor que tem, ainda mais hoje na época de internet, de WhatsApp, de Facebook, a gente está doente, a gente está triste, a gente ter tido um problema de família e não se sentir sozinhos, né? De poder ter uma amiga, um amigo, um companheiro, para ir tomar um café, para desabafar, para conversar, para pedir conselhos, né? Isso tem um fator importantíssimo de ordem de saúde, né? De estar com os outros, de compartilhar, de conviver, de ter apoio em situações de crise, de dificuldade, seja em que idade for. Então, isso na medicina já é muito pesquisado e a gente chama esse conjunto de coisas de suporte social, né? Então, quando a gente vai na casa espírita, vamos procurar fazer amigos, conversar, né? Ter irmãos que possam dividir conosco as dificuldades, as asperezas da vida. A questão de comportamento, a questão do comportamento, né, ligado a menos consumo de álcool, menos tabagismo, né? De um modo geral, as pessoas religiosas têm esse cuidado em lutar contra e muitos conseguem se ver livre de hábitos perniciosos que são, do álcool, né, muito socialmente aceitos e que em nada colaboram para a saúde física e mental de ninguém, né? Redução do estresse, né, por motivos já mencionados. E o Gilson salientou muito bem, a religiosidade e as pesquisas nos mostram isso. Cada vez mais tem pesquisa, por exemplo, avaliando o perdão, relacionando perdão com saúde, gratidão com saúde, né? Então, esses elementos que são ensinados em todas as religiões, da gente ter capacidade de perdoar o nosso irmão, da gente ter gratidão por tudo que nos acontece, a gente dá um sentido, dá um significado, mesmo às coisas que aparentemente vão de encontro aos nossos interesses, são mecanismos de ajuste psicológico que vão atuar lá nas nossas células, nas nossas mitocôndrias, nas nossas enzimas, nos nossos neurotransmissores, produzindo elementos de estabilidade, de harmonia física e emocional.
esses são os elementos que a medicina estuda, né? Tem aqueles outros de mais difícil alcance da pesquisa convencional que dizem respeito à influência espiritual direta a nosso favor, né? Através do passe, através da prece, através da influência silenciosa dos irmãos espirituais em benefício da nossa saúde. Era isso, então, um resumo de algumas questões que vimos hoje. Espero que tenhamos uma tarde de muito aprendizado, de muita harmonia e um excelente evento para todos nós. Obrigado.